Kropotkin foi um dos principais pensadores do anarquismo e criou uma vertente chamada de anarcocomunismo. Vamos conhecer mais sobre suas ideias? Então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Pix. A minha chave se encontra aqui na descrição e vamos lá! Peter Alexeyevich Kropotkin nasceu em 1842 na Rússia. Ele era de uma família nobre e ele foi para as Forças Armadas e todo esse progresso de vida dele levou a desenvolver essa ideia do anarcocomunismo. Para a gente compreender como ele chegou a esses princípios, a gente precisa primeiro compreender um certo contexto da Europa do século XIX e também compreender a vivência do Kropotkin que o levou a tais conclusões. Com relação a esse contexto do século XIX, o ponto principal era a ideia sobre como você poderia ter uma sociedade e como as pessoas teriam laços entre si, como as pessoas lidariam entre si. A gente tem, por exemplo, o pensamento liberal, o pensamento do Adam Smith, a ideia da concorrência. Uma sociedade vai funcionar pela mútua dependência das pessoas. Você depende do padeiro para ter pão, do açougueiro para ter carne, do pedreiro para ter casa, ou seja, toda essa múltipla relação de necessidades formaria a sociedade. Ou então você pegar pelo pensamento do Rousseau com a ideia da vontade geral, que seria aquilo que balizaria como o Estado funcionaria, pelo pensamento então do John Locke com relação à propriedade, ou seja, no século XIX estava havendo muito dessa discussão sobre como os laços sociais dos seres humanos eram criados. Outro ponto é com relação à vivência pessoal do Kropotkin. Ele era geógrafo, ele era um militar e ele foi enviado para a Sibéria para realizar trabalhos referentes à geografia, como topologia, cartografia, que eram áreas não exploradas nessa região da Rússia. E nesse trabalho que ele realizou na Sibéria, o Kropotkin ele observou muito o funcionamento da natureza, as relações entre os animais, e ele reparou uma coisa, de que os animais eles conseguiam se organizar, eles conseguiam realizar tarefas mútuas, múltiplas, um contando com o apoio do outro, e não havia um elemento semelhante ao Estado que estivesse ali para controlá-los, para definir o que deveria ser feito. Então, a gente pode já ver que o Kropotkin ele pega uma perspectiva da biologia, ele era geógrafo, observou os comportamentos dos animais e levou isso para o ser humano. Se os animais conseguem se organizar sem um poder superior, então os seres humanos também são capazes disso. E daí então nasceu a base do seu pensamento anarquista. O primeiro ponto que fica bastante nítido para essa forma de pensar dele é com relação ao conflito que as suas observações fazem com o pensamento do darwinismo. E isso seria ainda mais aprofundado quando se fala no darwinismo social. O darwinismo parte do princípio de que os mais fortes sobrevivem, os animais mais fortes sobreviveriam, os mais fracos morreriam, e assim você teria uma seleção natural. Dentro do darwinismo social, você teria essa ótica levada para o ser humano. Aqueles que fossem mais fortes, mais aptos, iriam sobreviver, iriam prevalecer, e os mais fracos seriam eliminados. Então, quando Kropotkin fala que os animais são capazes de uma solidariedade, são capazes de cooperação, ele está indo
tanto contra a ideia biológica do Darwin e também contra essa ideia do darwinismo social. E um outro ponto dentro da área de humanas que esse pensamento dele vai ser contra é contra os princípios do liberalismo, contra os princípios da concorrência, contra os princípios da mão invisível do mercado. O pensamento predominante no século XIX era esse pensamento do capitalismo, esse pensamento de você produzir mais, você conquistar mais, de haver concorrência, tanto no âmbito das empresas, tanto concorrência entre os funcionários. E o Kropotkin, ele começou a pensar então que era possível haver uma outra forma de sociedade, não baseada na competição, e sim baseada na cooperação. E ele cita justamente diversos elementos de cooperação humana que surgem, como por exemplo os sindicatos ou então a Cruz Vermelha. Ou seja, o ser humano é capaz de cooperar entre si e de não depender do Estado, porque o Estado só vai ser necessário quando ocorrer uma sociedade pautada pela concorrência, porque aí sim o Estado vai ter que ser o juiz dos imensos conflitos que vão surgir. Já numa sociedade que seja pautada pela cooperação, você não teria a necessidade do Estado, porque os seres humanos de livre e espontânea vontade estariam colaborando uns com os outros dentro da sociedade. O autor ali ainda traz isso dentro de uma perspectiva de dialética histórica, assim como ocorreu com o Hegel e com o Karl Marx. O Kropotkin pensa que a dialética histórica ela foi formada através dessas duas instâncias que a gente citou, a competitividade e a cooperação. Quando uma sociedade opta por ir pelo caminho da competição, então ela teria o surgimento do Estado e seria essa sociedade em que nós vivemos. Já quando ocorre o caminho da cooperação, então haveria essa sociedade que ele chama de anarco-comunista. Anárquica porque independe da existência do Estado, não há necessidade do Estado existir. E comunista porque tudo seria comum a todos. O Kropotkin falava que bastaria trabalhar 4 ou 5 horas por dia, todas as pessoas trabalhando, que haveria produção suficiente para saciar as necessidades de todos e haveria uma maior hora livre para as pessoas aproveitarem a sua vida como bem quiserem. Ele também falava sobre o fim do salário e o fim da moeda, que os bens produzidos seriam distribuídos entre as pessoas. Então, dessa forma, o Kropotkin lançou essas suas ideias referentes ao anarcocomunismo. Uma sociedade que seja pautada pela cooperação entre os seres humanos e, havendo essa cooperação, não haveria a necessidade da existência de um Estado. Os seres humanos seriam eles próprios os gestores das empresas, dos meios de produção, e tudo aquilo que fosse produzido seria dividido para que se saciasse as necessidades das pessoas e, junto a isso, com uma diminuição do tempo de trabalho de cada um. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.